Meus irmãos, a paz do Senhor, presbítero Cláudio, vamos trazer hoje o resumo da nossa terceira lição, revista de jovem da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando, relembrando o livro, a mensagem e as profecias do profeta Jeremias. E hoje, nossa terceira lição, ela vem pontuar sobre a mensagem que Jeremias pregou, falou, que está registrado lá no capítulo 7 do livro do profeta Jeremias, sobre a profecia ali na porta do templo, a mensagem que Deus orientou o profeta a falar ao povo que entrava ali no templo, pontuando sobre o quanto aquele povo, aquela nação estava distante dos padrões morais da palavra de Deus. O título da lição, o Sermão do Templo. O texto principal está aqui no capítulo 7, versículo 2. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. O resumo da lição: a justiça divina é reafirmada na exortação feita, tanto ao povo de Judá quanto à liderança política e religiosa. Então, essa terceira lição a gente vai relembrar um pouquinho, estudar um pouquinho a respeito do pronunciamento de Jeremias ali à porta do templo em Jerusalém. Os objetivos desta lição: compreender a importância da profecia de Jeremias na porta do templo, explicar o que é uma vida espiritual bíblica e destacar as causas, as consequências de uma vida espiritual vazia. É trágica, irmãos? Então, hoje, esta mensagem de Jeremias, ela está tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 26, está tratando do mesmo assunto, do mesmo tema. Esta mensagem que Jeremias falou ao povo, o sermão ali na porta do templo, na entrada ali do templo de Jerusalém, certo? Então, Jeremias transmite essa mensagem tanto ao rei, aos príncipes, aos anciãos, aos profetas, cheio de falso profeta, e ao povo de uma forma geral, Então, a gente vai discorrer a respeito do perigo da apostasia, da falsa adoração e do mal que uma vida cristã sem compromisso com a verdade de Deus é capaz de fazer. Estamos falando da religiosidade vazia, certo? Então é um alerta para nossos dias também. O nosso texto bíblico, irmãos, capítulo 7, versículos do 1º ao 15º. Mas lembrando, esta lição ela está contextualizando o capítulo 7 e também o capítulo 26. Trata do mesmo assunto. Então, não fique apenas no que a nossa leitura bíblica aqui pontua, apenas esses 15 versículos. Leia todo o capítulo e o capítulo 26 também do livro do profeta Jeremias. Palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizeres juízo entre o homem e entre o seu companheiro, se não oprimides o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtarei vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal,
e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis e vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, direis, Senhor, direis, somos livres, podemos fazer todas estas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, por quanto fazei todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes. Chamei-vos e não respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar vos dei a vós e aos vossos pais, como fiz a Siló. E vos arrojoei na minha presença, como arrojoei a todos os vossos irmãos e a toda a geração de Efraim. Lembrando, irmãos, o período que Jeremias profetiza essa mensagem aqui ainda era no início ali do reinado do rei Jeoiaquim. Lembrando, Jeremias começa a profetizar ali a partir do 13º ano do reinado do bom rei Josias, tá? Josias ele tem 3 filhos que assumem o trono. Com a morte de Josias, Jeoacás começa a reinar, passa um tempo ali, é levado cativo para o Egito. Seu irmão Jeoiaquim começa a reinar. Jeoiaquim, ele é morto, ele reina ali aproximadamente 12 anos, ele é morto, e seu filho Joaquim passa a reinar. Joaquim reina apenas aproximadamente ali 3 meses, é levado cativo para a Babilônia, juntamente com sua mãe Neusta. Na segunda invasão dos babilônicos, está lá em 597 a.C., na segunda invasão babilônica. E seu tio, né, no caso o tio de Joaquim, o irmão de Jeoiaquim, Zedequias, passa a assumir o trono, ali submisse ao rei babilônico. Então, essa profecia de Jeremias aqui ainda é no início do reinado de Jeoiaquim, o segundo filho do rei Josias, que assumiu o trono ali de Judá, certo? Então, este capítulo 7 de Jeremias, bem como o capítulo 26, é um chamado à verdadeira fé, né? Jeremias, com esta poderosa mensagem de exortação, né? De aviso, de conselho, de advertência, né? A locução ao povo contra a religiosidade vazia, a hipocrisia espiritual da nação. Por meio do profeta Jeremias, Deus confronta ali esta falsa segurança que o povo tem, deposita, né, no templo de Jerusalém, acreditando que sua simples presença, né, a presença do templo, protegeria do juízo, mesmo diante de seus densos pecados. Quando a gente traz aplicando isso aqui lá ao tempo de Jesus, depois de Jesus subir ao céu, nos anos 70, quando o exército romano invade Jerusalém, destrói o templo, a história vai pontuar que os sacerdotes abraçavam-se nas colunas do templo, enquanto o exército romano ali invadindo, destruindo tudo. E eles, como última esperança, presos ao seu legalismo, presos a essa falsa ilusão de que o templo, que simbolizava aí a presença de Deus, livraria, a história vai dizer que eles abraçavam as colunas do templo enquanto o templo está sendo invadido, e como última esperança de que este ato deles o livraria. E eram transpassados pela espada, abraçados nas colunas do templo, achando que isto o livraria. Então, o mesmo contexto, a mesma realidade aconteceu aqui no templo, nesse período aqui, nesses últimos anos da história da nação de Judá. Então, o povo acreditava que estar no templo do Senhor era suficiente para garantir proteção, ignorando a necessidade de viver uma vida de retidão, uma vida de justiça. Então Jeremias clama
por uma mudança de comportamento, né, que o povo abandonasse as suas práticas erradas, a idolatria, a opressão que era exercida sobre os menos favorecidos, né, as pessoas vulneráveis, e os sacrifícios vazios, era apenas ritualidade, né? O Senhor deixa claro que não aceita culto e oferta se não houver obediência e verdadeira transformação interior. Por causa da persistência no pecado, Deus anuncia que Jerusalém enfrentaria a desolação, né? Até mesmo as orações de Jeremias a favor do povo. Deus não iria ouvir. Deus fala com Jeremias: basta, Jeremias, não ora por esse povo, pois eu não vou ouvir a tua oração a respeito disso. Então, irmãos, uma lição para nós, tá? A verdadeira adoração não está em rituais, não é simplesmente ir ao culto, simplesmente por ir, entende? Em uma vida alinhada com os valores, longe de Deus. Então, a nossa oração, a nossa adoração tem que estar alinhada com os propósitos do Senhor, né? Não adianta a gente frequentar culto, a gente ir para a igreja e o nosso coração está alinhado, está totalmente longe, né? Fora, está com os pensamentos em outro lugar. Então, irmãos, não adianta estar no culto e estar na igreja, porque isso não vai fazer a diferença se não tivermos com o coração voltado para Deus. É isso que Jeremias vem pontuar. A verdadeira adoração não está em rituais, mas em uma vida alinhada com os valores de Deus. Justiça, compaixão, sinceridade, né? Sem isso, até o lugar mais sagrado se torna um lugar vazio, se a nossa adoração não vier acompanhada de arrependimento, certo? O primeiro ponto da nossa lição: a voz no templo, frequentadores do templo, o perigo da falsa adoração e Siló, um triste exemplo. Então, Jeremias, ele recebe a missão de ir até Jerusalém, se posicionar ali à porta do templo e pôr-se a gritar, anunciar, né, a mensagem para que todos que passassem ali pudessem ouvir. Provavelmente, né, esta ocasião aqui tenha sido um período de uma das grandes festas da nação de Israel, ocasião em que as pessoas vinham de todas as cidades e todos os lugares ali de Judá, de Israel, para oferecer sacrifícios. Então, provavelmente a cidade estivesse cheia de pessoas e o templo extremamente ali concorrido, né? Então, pessoas passando, Jeremias aproveita essa situação, essa oportunidade para trazer essa mensagem. Jesus sempre estava presente ali no templo, na Judéia, nos períodos das grandes festas, né, da nação. Jesus aproveitava a ocasião, a oportunidade ali para pregar o reino de Deus. Então a mensagem era de arrependimento. Deus enviava uma mensagem de advertência, de correção, né, arrependimento. Mas quando o povo persistia no erro, vinha uma mensagem de juízo. Nesse contexto aqui, a mensagem de arrependimento e deveria ser proclamada aos frequentadores ali do templo, ocasião, oportunidade extraordinária ali, que é onde todos poderiam ouvir, passando a ouvir, tá? E estes estavam cumprindo com seus rituais, né, religiosos, no caso o povo de uma forma geral, mas estava com o coração distante de Deus. A adoração, a oração e sacrifícios, sim, são válidos, quando, obviamente, praticados em conformidade com a vontade de Deus, com a santidade de Deus e para Deus. Não era o que estava acontecendo aqui nesse contexto. 100% da nação estava assim, irmãos? Não. Até porque a gente vai ter, a Bíblia traz alguns exemplos de Daniel, que foi levado para a Babilônia, seus amigos Misael, Ananias e Azarias, que eram tementes a Deus, Ezequiel e tantos outros judeus. Aqui no próprio livro de Jeremias, Deus fala, através de Jeremias, que estas uvas, né, essas pessoas que temiam a Deus,
uvas boas, Deus estava permitindo ir para o cativeiro para que suas vidas fossem poupadas. Infelizmente, né, tiveram que passar por essa situação, mas Deus permitiu que eles fossem para que lá eles também fossem cuidados, né? Porque o templo de Jerusalém seria literalmente destruídos. Então existiam pessoas boas, existia pessoas que não concordavam com isso aqui, existiam, mas era a grande minoria. Né? Então o caos chegou num estado tão deplorável que Deus precisou reiniciar essa história aqui do povo a partir do cativeiro. Né? Passaram-se aproximadamente 70 anos ali no cativeiro, e foi no cativeiro que Deus curou essa questão da idolatria no meio do povo, do seu povo, tá? Então, o cumprimento de liturgia não é suficiente, irmão, para agradar a Deus. Não basta a gente ir para a igreja cantar, levantar as mãos, né? É preciso adorar a Deus, e essa adoração tem que ser em espírito e em verdade. Sacrifício vivo, Paulo fala isso na carta aos Romanos, capítulo 12. Entende? Jesus conversando com a mulher samaritana, capítulo 4, do Evangelho escrito por João, a partir do versículo 23, Jesus diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus, ao Pai. Exteriormente? Não, em espírito e em verdade. Então, a adoração em espírito ela vai refletir, ela vai externar, ela vai reverberar no nosso exterior, mas ela precisa brotar do coração. Embora frequentasse o templo e observasse os ritos do culto, o povo estava com seu coração distante de Deus, contaminando o culto ao Senhor e atraindo desta forma a ira de Deus sobre si. Não foi nenhuma vez, nem outra, nem duas, nem três, nem quatro que Deus enviava seus profetas. Mas na frente aqui Deus vai usar o exemplo de Siló, do que aconteceu com Siló, né? Lá no templo do tabernáculo, no período dos juízes. Então a mensagem de Jeremias afirmava que Deus faria ajudar o que havia acontecido com Siló. Está lá no livro de 1 Samuel. Em Siló ficava o tabernáculo, né? Ainda não era o templo. O templo foi construído muito tempo depois por Salomão. E a arca do concerto e os sacerdotes que enveredaram por caminho tortuoso, atraindo a ira divina. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do capítulo 2. Né? Então, estes sacerdotes confiaram na estrutura religiosa e não em Deus. Vide que 1 Samuel vai registrar lá o que praticavam os sacerdotes, os filhos do juiz ali. Hofni e Finéias, que se prostituía com as mulheres ali a seu bel prazer. O próprio pai, né, ele tinha ciência do que acontecia e não tomava providência. Então, o culto estava corrompido, os sacrifícios vinham, as pessoas vinham trazer o sacrifício, mas a elite religiosa, a maioria dos sacerdotes, ali, exemplo dos filhos do juiz, né, que ali era o juiz que naquela época, totalmente desviado de Deus. Então, quando os filisteus vêm em guerra contra Israel, na primeira frente de batalha Israel perde, sai derrotado, aí manda levar a Arca da Aliança, pensando que a presença da Arca da Aliança livraria o povo, Israel venceria, e quem levou a Arca da Aliança? Os filhos de Eli, Hofni e Finéias. Pensando o povo que a presença simbólica ali da Arca da Aliança livraria o povo. Ele engano, né? Foram derrotados, Hofni e Finéias foram mortos, Eli morreu, a nora de Eli morreu, e a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus. Então, não adianta sacrifício se não vier acompanhado de arrependimento, entende, irmãos? Então, foi isso que aconteceu. Então, Deus utilizou-se desse triste exemplo aqui de Siló, né, lá no período dos juízes, com a intenção de levar Judá a refletir, se arrepender e a desejar uma mudança. Então Jeremias começa a clamar em oração em favor da sua nação. Aí Deus diz: basta, Jeremias, não ore, porque eu não vou ouvir essa tua oração nesse sentido. Entende? Não vê tu que andam fazendo esta cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém?
Deus fala com Jeremias, ou seja, os filhos catavam os gravetos, a madeira, os pais faziam a fogueira, ou a lenha, ou o fogo, e as mulheres assavam bolos para a dita rainha dos céus, né? Essa deusa da fertilidade babilônica, né? Chamada Estar, ou a Astarote, né? A deusa dos fenícios. Então, para todo mundo ver, né? Apertamente ali a idolatria, o culto pagão, a adoração a esses deuses cananeus estava sendo praticada abertamente no meio do povo. O povo literalmente tinha dado as costas para Deus. Seguia os ritos religiosos da lei de Moisés, apenas as práticas ritualísticas, mas o coração totalmente desviado de Deus. Jesus fala muito isso com os líderes fariseus, religiosos, no período lá do Senhor Jesus, está lá em Mateus capítulo 23. Então, o estado do povo estava deploravelmente desviado, né, da vontade de Deus. O segundo ponto da lição, a vida espiritual bíblica, a definição, a vida espiritual e suas tendências atuais, a prática da espiritualidade. A palavra espiritualidade, que vem do latim spiritualitate, né, indica ato de valorizar o que é espiritual, no que se refere à vida espiritual cristã. Ela firma-se na experiência pessoal da pessoa de Cristo, ou seja, essa nossa esse nosso servir a Cristo, essa nossa mudança de mentalidade, esse nosso nascer de novo, vai influenciar na nossa fé, no nosso pensamento, na nossa forma de se portar, de enxergar a vida, nos nossos relacionamentos interpessoais, na nossa cosmovisão de mundo, irmãos. Tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Então, nem todo crente vive de maneira bíblica, certo? Assim como nem toda prática espiritual agrada a Deus. Para essa nossa época, né, a chamada pós-verdade, pós-modernidade, é possível ter a chamada experiência sobrenatural com Deus sem comprometer-se com Cristo, né, com seus ensinamentos e com a sua igreja. A vida espiritual atual tende a ser subjetiva e desprovido de preceitos bíblicos, né? O que deve ser rejeitado pelo crente verdadeiro, pois somente por meio de Cristo é que podemos agradar e chegar a Deus. Jesus nos diz isso, né? João capítulo 14, versículo 6. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai a Deus, chega a Deus, se não for através de Cristo. Então, nessa nossa contemporaneidade, chamada era da pós-modernidade e da pós-verdade, cada um tem sua verdade, tudo é ressignificado, tudo pode ser alterado, cada um tem sua experiência subjetiva do que é divino, mas não é assim que a Bíblia ensina. Se não for através de Cristo, se não houver uma transformação interior, né? Paulo fala no 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, né? Essa mudança, nova criatura, né? Essa transformação, essa mudança interior que acontece quando nascemos de novo, se não for através de Cristo, não é de qualquer maneira, não. Cada um vai ter sua experiência espiritual, da forma que acha que é certa, mas não é assim, não é dessa forma que vai chegar a Deus, né? Tem que ser através de Cristo. Então tem que ter essa espiritualidade, esse senso de responsabilidade. O padrão bíblico, o padrão moral de Deus não muda, irmãos, né? Deus é um Deus santo. Então, não adianta eu dizer que sou crente, eu seguir rituais, eu ir em cultos, enfim, e estar distante de Deus. Davi vai falar no Salmo 51, né? Deus não se agrada de sacrifícios vazios, de sacrifícios sem humilhação, sem arrependimento. Entende? Um sacrifício para Deus, adoração para Deus é um coração quebrantado. Não adianta seguir rituais e o coração está distante da vontade de Deus. Entende? Não é assim dessa maneira, certo?
Então, a leitura da palavra de Deus, a oração e o jejum são práticas espirituais saudáveis de um cristão genuíno, mas elas devem ser acompanhadas de ações. Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu a epístola, ele disse que a fé, se ela não vem acompanhada de obras, se torna morta. Então, as obras vêm mostrar, né, quem eu sou em Cristo, certo? Nos dias de Jeremias, as pessoas frequentavam o templo, cumpriam os rituais litúrgicos determinados na lei, no Pentateuco, mas precisavam melhorar seus caminhos, suas ações, mediante o exercício da justiça, com cuidado com os necessitados, cuidando das viúvas, dos órfãos, né? Então, não era uma pauta política, mas são ações ordenadas pelo Senhor. A vida cristã, a vida bíblica, consiste em práticas que glorificam a Deus, né? A fé sem obras torna uma fé morta. Então, a fé necessita ser praticada. Então, não adianta seguir todo... A gente vê em nossos dias, né? O que mais tem são pessoas que se declaram cristãos, mas quando a gente olha o fruto, irmãos, não existe um fruto digno, né? Segundo aquilo que a Bíblia ensina. A gente não está conjecturando, a gente está olhando para a Bíblia, porque a Bíblia, ela é o padrão de medida do cristão. Não é a Bíblia que vai se adequar a mim. E eu que tenho que me adequar àquilo que a Bíblia ensina. Então a gente alinha com a Bíblia. Está de acordo? Tá, ok. Não está de acordo? Né? Então pula fora, irmãos. E fechando aqui as causas e as consequências de uma vida espiritual vazia. A triste realidade de uma vida espiritual vazia. As causas e as consequências da vida cristã vazia, uma mensagem urgente e atual. Então a gente vê Jeremias profetizando contra a vida espiritual do seu povo. A sua mensagem revelou o quanto isso entristecia a Deus. 26, né? Está lá no capítulo 26, capítulo 12, que está em entrada do mesmo assunto, né? E o povo se firmava na estrutura do templo, que se tornou como uma espécie de amuleto, e acabava se contentando com a ausência de Deus em suas reuniões e cada vez mais aderindo à idolatria. No dia de Jesus, este mesmo problema persistia. Foi o que o Senhor Jesus, volta e meia, estava ali num embate com os escribas, né, os líderes religiosos, os fariseus. A gente vê isso muito bem no capítulo de 23, a ponto de Jesus chamar eles de sepulcro caiados. Ou seja, eles ensinavam, exigia que o povo fizesse, mas nem eles praticavam. Então Jesus diz: façam o que eles fazem, o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem, porque eles não cumprem aquilo que eles ensinam. Entende? A vida cristã sem a aprovação e a presença de Deus é um perigo para o crente. O culto não é somente um ato litúrgico ou uma obrigação religiosa, mas a sua oferta de louvor a Deus e o seu momento de comunhão com Ele. Paulo fala isso em Romanos capítulo 12. Vamos lá? Muito conhecido, mas nós vamos ler. Romanos nos ensina, tá? Paulo diz assim, ó, Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, rogai-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Corpo, alma e espírito. O homem, ele é tricotômico, né? Ele é teleios, é completude. Então, corpo, alma e espírito. A verdadeira adoração, ela vem acompanhada, né, do corpo, da alma e do espírito. Aquilo que a gente faz no corpo vai reverberar na alma, no espírito e vice-versa. Então, não adianta eu estar externamente impecável e interiormente meu coração, meus pensamentos estão totalmente distantes de Deus. Deus não vai receber essa oração, certo? Nos dias de Jesus, né, acontecia isso também, tá? Então, uma vida cristã vazia é resultado de um coração distante de Deus, quando as suas consequências elas são igualmente trágicas. Perda do direito de habitar com o Senhor, está caminhando, né? Está pregando a palavra, Deus tem compromisso com a sua palavra. Mas se aquele que transmite a palavra está no caminho errado, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele, entende?
Então, a vida cristã vazia é um desvio da presença e da comunhão com o Eterno e deve ser evitada constantemente. Lembrando, Jeremias, ele exerceu seu ministério durante ali profetizou ali durante os últimos 40 anos da história de Israel, né? Depois que Israel caiu, Jeremias ainda profetizou aproximadamente 5 anos ali no Egito. Ele foi forçado para o Egito, e ele morreu no Egito. Então, seu ministério ali foi entre os anos 627 a 586 a.C., certo? 586 foi o último dia, a última data ali da invasão dos babilônicos a Jerusalém, quando totalmente foi destruída. Mas a verdade da sua mensagem ainda ecoa na atualidade atemporal, né? Se está na Bíblia, tem algo a nos ensinar, tá? Então, muitos dizem estar conectados com Deus, mas sem frequentar o templo, a igreja do Senhor. São os chamados desigrejados, que acham que não é importante se submeter à autoridade de uma liderança, frequentar cultos. Então, existem muitos equívocos, as pessoas estão muito erradas em relação ao que é adorar verdadeiramente a Deus. Então, a dura mensagem de Jeremias, finalizando aqui nossa conclusão, aos líderes religiosos e aos frequentadores do templo em Jerusalém, revela que um crente pode trocar a verdadeira adoração pela falsa e se perder mesmo estando dentro da casa de Deus. Mesmo estando dentro da casa de Deus, mas caminhando em uma direção errada. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que voltemos à palavra de Deus, né? Então aqui a gente tem exemplo. Jeremias estava pregando, o povo estava indo oferecer o sacrifício, a adoração, mas Deus não estava recebendo, porque eram apenas rituais. Frequentar o culto todos os dias de culto, ofertar e estar com o coração distante, não é estar adorando. Deus não está recebendo. Então precisa vir interiormente, né? Internamente, interiormente, e vai refletir no nosso exterior. Que Deus abençoe a sua vida.